Irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 4. Livro de Daniel, capítulo de número 1, verso de número 4. Todos encontraram? Amém. Quero agradecer aqui ao pastor Marcelo. Deus possa abençoar a sua vida, da sua família, de toda a igreja, pela oportunidade de estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Diz assim: jovens em que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, aqueles a quem poderiam ensinar as letras e língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de manjar do rei, algumas traduções taiguarias, e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados durante 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar na presença do rei. Ora, dentre esses estavam os filhos de Judá, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso de número 8. Porém Daniel propôs em seu que não se contaminaria com o manjar do rei, ou as iguarias, algumas traduções, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu para o príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Podeis assentar, meus irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos usar um pouco ela. Vamos ser breve, pois a melhor parte está vindo aí, partilhar do corpo de Cristo. Queridos irmãos, este mês agora, há uns dias atrás, eu estava passando, eu fui na farmácia, eu moro lá no centro de Monção, fui na farmácia comprar algumas coisas para as crianças, e eu falei para a Paloma, como é que do lado de casa eu gosto de andar, né? Gosto de destravar o corpo, já ficando em casa, já ficando trabalhando, o corpo vai ficando enferrujado. Eu falei, vou andar um pouco, vou aproveitando, vou falando com Deus. E aí, irmãos, no meio do caminho, já logo numa casa lotada de jovens, eu via uma bagunça, e na minha frente uma moça, uma jovem, ela vomitou no pé da árvore. E eu continuei a minha caminhada, fui ali, dobrei aquela esquina, não sei se os irmãos todos aqui conhecem, ali a Rua das Adegas, onde tem várias adegas, uma do lado da outra, estava lotada. Tinha até aquela carreta lá da felicidade, né? Que o povo estava andando. E aí, lotado de gente nas adegas. E muitos jovens. Ali, tudo enchendo a cara. Perdidos. Uma música alta que, de descer para o chão até mais para frente, uns baixaria que não cabe falar aqui para os irmãos. Meu coração se entristeceu. E eu falei, Deus, quantas pessoas estão aqui nessa bagunça, quantas pessoas estão perdendo o seu tempo, e eles podiam estar na presença de Deus. Nada contra a carreira, irmãos, pelo amor de Deus. Estou falando ali dos jovens ali bebendo, uns usando drogas e tudo mais. As músicas que estavam sorrindo. Meus irmãos, nós vivemos em um momento nunca visto antes de uma crise de caráter na sociedade em que vivemos. A postura moral das pessoas, elas desceram a um nível
os nossos pais estivessem presentes hoje, nossos ancestrais, os pais das nações estivessem presentes hoje em nosso meio, vendo a que rumo tem tomado o nosso mundo. Muitos deles poderiam ter até um infarto, poderia ter até um ataque do coração. E aí, irmãos, a questão em que nós vivemos, é claro que eu olho para a minha vida e não me preocupo em cuidar da vida de ninguém, mas eu fico muito triste, irmãos, principalmente de ver jovens que estão começando a sua vida, mas já estão começando pelo caminho errado. O meu coração se entristece. E olha, como cristãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos, aos jovens dessa geração, a se afastar do mal. Nessa noite, eu quero falar para os irmãos sobre Daniel. Daniel e seus amigos tinham aproximadamente uns 16 para 17 anos, eram jovens, estavam começando a sua vida, e eles também tiveram que enfrentar desafios, eles também tiveram que olhar e passar longe de caminhos tortuosos. As oportunidades, é claro, pode até ser um pouco diferente das de hoje. Não havia cocaína naquela época, não é? Não havia coisas erradas nas redes sociais, porque não tinha nem internet. Cada geração enfrentou a sua parte, mas o nível de dificuldade é o mesmo, irmãos. E olha, eu pedi para os irmãos deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai tirar um pouco aqui desse texto os aprendizados que Daniel trouxe para nós. Ele, junto com os seus amigos, foram referência onde eles estavam. E cada um de nós, por mais fiel que seja, por mais cristão que seja, nós temos que estar preparados para viver uma vida de comunhão com Deus. Nesta noite, eu quero trazer para os irmãos nessa palavra como você pode aprender com Daniel, como ignorar as iguarias do rei, ou os manjares, nós temos algumas traduções aí, e viver uma vida vitoriosa. Olha lá, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que Daniel ele vai passar por um momento de propostas tentadoras, e pior, Daniel e seus amigos, eles estavam em um país que não era o lugar deles. A nação deles tinha sido atacada por um exército numeroso, cercou, e o rei pediu para de lá de dentro daquela cidade tirar algumas pessoas. Foi o que a gente leu ali, né? Traga homens conhecedores, homens de assim. Quando foi? A gente leu agora aqui. Eram eles. Foi um dos que foram escolhidos. E aí o exército entrou lá e tirou vários jovens para servir lá no palácio do inimigo. Porque quando existia uma guerra, eles faziam isso. Vou atacar um país. Chega lá, eu quero extrair o que de bom tem lá. Assim que os reis pensavam. O que eles extraíam? Extraíam pessoas para serem escravos, extraíam mulheres, e assim por diante, ouros, riquezas, eles dominavam. E o que não prestava para eles, eles acabavam com tudo, né? Ou deixavam ali para morrer. Então, irmãos, Daniel e seus amigos são levados para o palácio do inimigo, e lá dentro agora é oferecido para eles um banquete. Nós lemos ali. Então, olha só comigo. Para ignorar as iguarias do rei e alcançar uma vida vitoriosa, verso de número 4. Jovens em quem
não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos em todo o conhecimento, e que tivessem habilidade para estar no palácio do rei. Irmãos, as tentações nos virão. Você tem que ignorar para você viver uma vida vitoriosa. As tentações vão vir, mas se você abraçar elas, sua vida não vai ser vitoriosa não. Tanto é que tem gente aí no fracasso, e é só você avaliar. Ele está abraçando as iguarias, está se deleitando. E aí você vai discutir com um camarada desse. Você fala para ele: ô, mas isso aí não vai fazer bem para você. Vai como não? É iguaria, é manjar, é coisa boa. Para que eu vou rejeitar isso aqui? É, mulher? Quantas tentações que passam na nossa vida? Alguma tentação que passou na sua vida é ruim? Fala para mim. Hã? É nada, meu irmão. Tem crente que ele quer dar um discernimento. Não, irmão, essas coisas não me entendam. Vai contar a história para outra. Tentações tenta todo mundo. Diz para mim quem é perfeito. Ninguém é perfeito. E se não é uma tentação, se não tenta, é ou não é? É para tentar mesmo, é para te provar. Mas não quer dizer que você é tentado, quer dizer que você é um fraco. Não. Fraco é aquele que está preparado para resistir. E aqui no verso de número 4, nós vamos ver aqui que o primeiro ponto para você viver uma vida vitoriosa é estar preparado. Olha, os judeus, porque eles eram judeus, até os 11 anos mais ou menos, eles eram bem treinados. Chegavam aos 11 anos, dali por diante eles já sabiam de cor a Torá, que para nós hoje é a Bíblia. Então eles eram instruídos nas regras, nas leis, nos princípios de toda a cultura judaica. E se você pegar hoje um jovem de 11 anos e perguntar para ele no português, nem o português ele sabe direito. Para você ver como que é a mudança. Falta de preparo. Então, a palavra do Senhor fala aqui no verso 4 que o rei pediu para que alguém ali responsável fosse lá no país que estava sendo cercado. Vai lá em Águas de Lindóia, estamos cercando Águas de Lindóia. Vai lá em Águas de Lindóia, pega a gente lá treinado, inteligente, que tem conhecimento. Está preparado. Preparação. E eles foram escolhidos porque eles estavam bem preparados. Meu irmão, eu quero te dizer algo para você nessa noite. Se você está sofrendo uma tentação, tenha certeza, Deus não dá cruz que você não pode carregar. Nós passamos por algo que nós podemos vencer. Somos tentados em algo que nós podemos suportar. E olha, Daniel, eles estavam preparados. E aqui é uma lição para nós cristãos hoje. Porque se a gente está falando daquela galera, agora vamos falar de nós, os cristãos. Será que estamos preparados para resistir o mal? Para resistir às tentações? E aí você fala: vem aqui aprender a palavra. Não quero aprender a palavra não. Eu acho que aqui na Mococa não tem não, né, pastor? Mas lá para a profissão assim, botado, né? Você fala assim: vai ter revelação, vai revelar CPF, RG, o seu passado. Rapaz, sai gente até da tampa do bueiro. Você está entrando ali: opa, irmão, você está saindo aí? Vim aqui receber a profecia. Eita, glória. Mas quando se fala de vir aprender a palavra do Senhor, quando se fala de fazer um estudo ou um ensino bíblico, não vem mais do que 5. Preparação é a chave do sucesso para você vencer. Olha, nós estamos falando aqui das iguarias do rei. É uma palavra persa.
No original ela foi transferida para o hebraico. E se você puxar essa raiz aí, o significado das iguarias do rei eram os alimentos separados aos amigos da coroa. Enquanto muitos camponeses, enquanto muitas pessoas estavam lá passando necessidade, lá os amigos da coroa tinham um banquete, uma mesa farta. Mas eles estavam preparados para rejeitar. Por quê? Eles sabiam que diante da lei algumas coisas ali estavam erradas. Alimentos sacrificados a ídolos e muitas coisas mais, deuses pagãos. Outra coisa também é que eles lembravam lá dos seus parentes, no país deles, que estavam na guerra, estavam sendo dominados pelos exércitos, muitos estavam passando necessidade. Eu vou comer iguaria do rei? Ou nada. Está preparado, né? Se colocar só na pessoa aí, já fala, não quer nem saber, não vou comer aqui. Cada um com os seus problemas, né? E olha lá, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver que vai falar sobre preparação. Procura te apresentar como um obreiro preparado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Próximo ponto: se você quer rejeitar as iguarias do rei, os manjares, e viver uma vida vitoriosa, verso de número 8, olha lá, você que está com sua Bíblia aberta. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei. Propôs em seu coração. Opa! Propósito. Daniel e os seus amigos, eles resolveram propor no coração. Você quer rejeitar os manjares do rei? Não basta somente estar preparado. Tem tanta gente preparada, mas que está desviado lá fora, está nas drogas. Quantos pastores, presbíteros, obreiros, até menos, que já vieram na igreja, conhecedores da palavra. Uma vez eu encontrei um cachaceiro lá na praça ali. Me dá uma trocada aí. Eu falei, rapaz, hoje eu não tem nada não. Aí ele viu que eu tinha uma postura. Ele falou assim, vejo que você tem uma postura diferente. Você é evangélico? Sou. Eu conheço a palavra. Conheço a palavra. Conhecedores da palavra. Ele falou para mim, conheço tal versículo, conheço tudo. De capa a capa. Melhor que muitos crentes estão na igreja. Então preparação não é suficiente, irmãos. Se você quer vencer, você tem que estar preparado. Sim, muito importante, muito bom. Mas também tem que ir propósito. Tem que ter um propósito. Verso de número 8. E Daniel e seus amigos colocaram isso no coração. Eles falaram, não, eu vou viver uma vida boa enquanto os meus parentes estão lá sofrendo. Eu vou viver uma vida boa aqui que desagrada a Deus. Não. Eles proporam em seu coração que eles rejeitariam aquilo para agradar a Deus. Enquanto muitos se preocupam em agradar aos amigos, à família ou até colegas. Se você pegar esses jovens de hoje ou conversar com eles, não, porque um amigo meu aqui, você vai ver, mas é amigo mesmo? É nada, é colega. Às vezes conhece uma pessoa ali e o que ele fala, ele faz. Se falar para usar droga, usa. Se falar para se prostituir, tá assim a vibe hoje. É nóis, mano. Vamos lá, cara. Só você é diferente aí. Tá todo mundo indo, só você vai para a igreja. Larga a mão, vamos lá. Então tem que propor no coração. Não vou. Por quê? Porque propôs no seu coração. Não vou. Ah, mas você está perdendo o seu tempo. Tudo bem, você pensa assim que para mim eu estou ganhando tempo. Propôs em seu coração, já era, irmãos. Não tem quem tire. Mas você tem que propor. E isso é importante porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar a colocar um propósito em nosso coração e alinhar com o de Deus. Porque tem muita gente que colocou o propósito no coração de fazer o que é
o mal. Você pode ver que hoje o que mais é organizado em nosso país é o mal. O crime organizado é organizado. Tem regras, tem estatutos, regulamento. Não pode quebrar lá, senão morre. Tudo bem organizado, eles se proporam. Vai ser assim. Mas o propósito é que vir de Deus, irmãos. Jeremias capítulo de número 29, verso de 11, diz assim, conheço os planos que tenho para vocês, plano de paz. Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram separados segundo o seu propósito. É propósito, irmãos. Você treinou, me preparou, está preparado? Ótimo. Tem que propor também. Não vou mais errar aqui. Não vou mais ceder ali. Isso não vai mais me vencer. Eu vou ser vitorioso em Deus. Tem que propor, irmãos. Pastor, isso é técnica de mentalização. É nada, isso aqui é a palavra do Senhor. Aquele que crê e com a boca confessa, tem que confessar. Acredite, meu irmão, você nasceu para vencer. Olha lá, vamos acelerar, irmãos, que a hora já foi. E temos a Santa Ceia. Então, o primeiro é prepara. O segundo é mas isso não é o suficiente ainda. Verso de número 12 diz assim: põe os teus servos à prova, te suplico, por 10 dias, que nos deem legumes para e água para beber. Está aqui, eles foram lá, estão lá no palácio do rei, como prisioneiros. O rei agora fala para ele: vocês têm que comer essa comida aqui. Você vai falar para ele: não vou comer? Quem é doido? Hoje tem negócio de direitos humanos, essas coisas mais, né? Hoje tem os advogados, quem tem de lei para defender. Naquela época não, meu irmão. Quem quisesse cumprir, cumprir. Quem não quisesse, vai perder a cabeça. Não tinha essa. Então eles tinham que encarar, mas precisavam de mais uma coisa. Aliás, duas, mas vamos falar dessa aqui, do verso 12. Eles tinham preparo, eles tinham propósito, mas aí eles precisavam ir lá encarar o problema. Não é só ficar sem comer, tem que ir lá e falar: não vou comer. E eles foram, falaram lá com o Meusar, que era responsável pela comida ali, provavelmente. Falou: a gente não vai comer, a gente propôs aqui no coração. Imagina o Sérgio falando assim: poxa vida, mas é a comida do rei, como é que você vai inventar e vai matar eu? Não, faz o seguinte, põe a gente em prova, deixa a gente por 10 dias. Você vai dando essa comida. Se a gente ficar mais magro, mais esquisito do que os outros ali, o rei vai te prejudicar mesmo. Então aí a gente volta e começa esse banquete. Mas não dá legumes e água para beber. E a gente vai fazer um teste durante 10 dias. E aí você vê o resultado. Não precisa de muito tempo, faz 10 dias. E aí Deus tocou no coração dele e falou: então tá bom, então pode fazer os 10 dias. Olha aí, irmãos, sabe por quê? Não basta você estar preparado. Preparado tem um monte de gente aí. Tem gente na rua, gente no cemitério, onde for. Preparado é o que mais teve. É bom, mas não é o suficiente. Tem que ter propósito. Mas o terceiro é coragem. Tem que ter coragem. Você tem que enfrentar. Pastor, mas os outros vão falar de mim. O que vão dizer agora? Um crente está dando engravatado aí de terra, todo pangoso. Acha que é santo. Irmãos, eu vou dizer uma palavra para você. Quem se preocupa com o que os outros vão falar, grave isso. Vive uma vida que os outros vão te dar. Você está se preocupando com o que os outros falam? Você está vivendo o que eles dizem.
E aí pode ver que o nosso mundo está assim hoje. Se dizer que a moda é colocar uma melancia na cabeça, daqui a pouco está todo mundo andando com ela na rua. E ainda posta lá na internet, lá mostrando que ele está na moda, está atualizado. É assim ou não é? É cada doideira que aparece que eu fico impressionado. Por quê? Porque o povo preocupa com o que os outros vão falar. É só você que está fazendo. Ei, irmãos, pare de se preocupar com o que os outros falam. Tenha coragem. A minha filha Giovana, eu já contei para vocês. Ela, de um dia para o outro, ela amanheceu praticamente morta. Eu não sabia o que tinha acontecido. Acordamos no outro dia cedo, ela estava ali largada, como um passarinho que cai do ninho, tudo estribuchado. Eu não sei quantas horas ela ficou ali, desacordada pela noite. Levamos ela para o hospital de Monte Sião. Chegou lá, o desespero começou a tomar conta, porque era um bebê muito novo. E a situação que estava não dava tempo de transferir. O médico falou para mim: olha, pai, as chances são poucas, e se ela sobreviver vai ficar com sequelas. Eu falei: fica tranquilo, doutor, eu confio no seu trabalho, mas ela está nas mãos de Deus. E aí eu falei para Deus: Deus, agora ela está nas suas mãos, eu não vou me preocupar, não vou ficar me lamentando, não vou me entregar para isso. O que eu quero agora, Senhor, é viver a missão que o Senhor trouxe aqui, porque eu não estou à toa. Ei, meu irmão, Deus vai te colocar em lugares estratégicos, mas não é para você chorar, não é para você se quebrantar, é para você falar da palavra do Senhor. E aí ela foi transferida para Pouso Alegre. Deus preparou tudo, vários irmãos abençoaram, e nós ficamos por lá durante quase um mês. E quando eu cheguei lá, a Giovana incubada, eles transferiram ela para a UTI, encheram ela de aparelhos. Eu levei a minha palavra, que é a palavra do Senhor, a Bíblia, e eu ficava lendo de noite, e eu comecei a viver o Evangelho ali dentro, exalar o Evangelho ali dentro para as pessoas. Para quem eu não podia falar, eu só vivia e eles observavam. Muitos médicos olhavam para mim com uma cara estranha, eu já vi. Alguns não concordavam com aquela ideia. Pode ser que achavam que eu era um religioso, mas eu não me preocupei. Eu continuei falando de Jesus. Eu falei com coragem, tanto na portaria de baixo, onde ficava o pessoal de hemodiálise, e eles pediam oração. Você é pastor? Eu sou. Eu quero oração. Você é pastor? Eu sou. Eu quero oração. Eu comecei a falar de Jesus, quanto na portaria de cima, no segundo andar, chegou lá e começaram a apagar as luzes, porque teve alguns pais que eu orei, eles choraram, se derramaram na presença de Deus. Duas almas se reconciliou com Jesus, outras viveram um milagre, mas eu não parei, eu continuei tendo coragem, porque eu sabia que Deus me separou naquele momento para falar do nome dele. Aleluias. Oh, sei, é coragem, irmãos. Se você quer viver uma vida vitoriosa, tenha coragem. Ah, pastor, mas isso vai me vencer. Não vai não. Eu quero dizer para você, Filipenses 4, verso 13 diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deuteronômio capítulo de número 31, verso de número 6, ele diz: sejam fortes e corajosos. Josué capítulo de número 1, verso 9, ele reforça e ele diz: não foi eu que te disse, sejam fortes e corajosos, pois eu estarei com vocês nesta peleja. Aleluia. Tenha coragem, meu irmão. Mas olha, nós vimos 3 pontos, agora eu quero encerrar, porque o pastor Marcelo quer me pegar pelo pescoço. Eu passei do horário, irmãos, me perdoa. Mas verso de número 14 e 15. Então ele se consentiu nesse assunto e os provou por 10 dias. Por 10? E ao fim de 10 dias,
seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que todos os jovens que comeram a porção de alimento do rei. Depois de 10 dias, a aparência deles era outra. Eles tiveram coragem. Falou, não, deixa a gente fazer o teste. Fizeram. E aí o cara falou, nossa, mas vocês estão mais bonitos que os outros, mais fortes, estão mais sábios. Que mistério é esse? Estão comendo o mesmo alimento, estão comendo só legumes e água. As pessoas elas vão olhar para a sua vida e vão falar, poxa vida, olha lá o Alexandre, o Tiago Alexandre. Lá te conheciam como magrão, mas olha lá o magrão. Está rejeitando aqui essas oportunidades boas que a gente tem aqui na vida. Vai ir para a igreja. Aí um dia vão olhar para você, nossa, mas parece que o semblante dele está mais bonito. Parece que ele está diferente, com uma sabedoria maior. Olha o pastor Marcelo, não está mais andando com a gente, agora é pastor, cuida de igreja, aconselha casais, cuida de jovens, ele com a Carol. E vão olhar para você e vão ver o brilho do Espírito Santo. Esse último ponto é a persistência. Para me encerrar, meus irmãos, quero contar uma pequena ilustração. Um certo cientista olhando a lagarta se desenvolvendo ali, saindo do casulo. Ele viu que ela tinha dificuldade, porque o portal ali para ela sair estava bem apertado. Ele falou, não, peraí, deixa eu abrir aqui. Abriu ali a saída do casulo. E ela estava pronta para ser uma borboleta. Quando ela saiu, ela não conseguiu mais voar, porque depois que ele descobriu o que aconteceu, ele viu que aquele processo que estava difícil, que ela estava tendo trabalho para sair daquele casulo, era apenas a natureza. Porque quando ela saía desse modo, ela fortalecia, tendo dificuldade, ela se fortalecia. Mas quando foi fácil, ela não ganhou estrutura, não ganhou forças para aguentar as asas, ficou atrofiada para sempre e não pôde mais voar. Ei, meu irmão, hoje eu falei para os irmãos como ignorar as iguarias do rei e viver uma vida vitoriosa. Eu não sei qual é a iguaria que você tem que rejeitar na sua vida, que você tem que ignorar. Mas Apocalipse 2 fala assim, que ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Então, para você vencer, esse último ponto você tem que ter é persistência. Hoje não deu certo, amanhã vai dar. Hoje está para baixo, amanhã você vai estar para cima. Hoje não foi um dia legal, amanhã vai ser um dia melhor. Tenha persistência dia após dia. Vai se preparando. Vai com o propósito do seu coração alinhado com Deus. Vai tendo coragem. E por último, persistência. Persiste. Está difícil, pastor, mas olha lá. Se fosse fácil para ela, também não conseguia voar. O que Deus preparou para você é algo grande. Por isso as dificuldades, para te preparar para o que há de vir. Daniel e seus amigos foram apresentados ao rei. E depois de ter ignorado as iguarias do rei, agora estavam na frente dele. E o rei avaliou ele como sendo um dos mais sábios do reino. Até daquele povo ali. O cara era um inimigo ali. E com isso, ele obteve favor do rei, benefícios e muitas outras coisas. Vale a pena, irmãos, esperar. Vale a pena persistir com o propósito de Deus no coração. E Deus foi com ele em todo o ministério que ele viveu naquele reino. Mas olha, eu quero estender as minhas mãos hoje sobre a sua vida, aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite: você vai vencer. As iguarias do reino pode ser uma tentação, pode ser uma fraqueza, pode ser uma falta de persistência, pode ser até uma preguiça, pode ser o que for. Algo está te impedindo de prosseguir, de viver uma vida vitoriosa. Mas eu profetizo
profetizo pelo poder que há no nome de Jesus, que todas as amarras caiam por terra, que tudo que tem te impedido de vencer, que agora vai ao chão, e pelo poder que há no nome de Jesus, você vai vencer, você vai conseguir uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe.